a questão do possível suicídio de Sansão. Bom, em geral nós acreditamos e defendemos, eu também defendo, que o suicida, ele não vai ser salvo. Vocês ouviram lá o áudio, tá bom? Que a pastora publicou, a psicanalista, e os psicanalistas, quem estuda o suicida, eles normalmente definem o suicídio como uma fuga, tá bom? Ela usou essa expressão fuga como um desespero, tá bom? Então, o suicida é aquele que, vamos dizer, ele perdeu a esperança em Deus, tá ok? Enquanto o homem confiar em Deus, qualquer que seja o problema dele, ele vai recorrer a Deus, tá bom? Se ele espera em Deus, confia em Deus, ele recorre a Deus, independente do problema que ele está passando. Se ele está num momento de fuga, de desespero e não confia mais em Deus, tá bom? Então ele pode ser levado ao suicídio. Eu vejo que Sansão, ele não estava numa situação de fuga. Ele via que a missão dele, qual era? Era livrar Israel dos filisteus, tá bom? Era fazer com que os filisteus não oprimissem Israel, porque era um povo muito poderoso. Vamos lembrar que os filisteus, eles eram descendentes de Mizraim, eles eram muito ligados ao Egito. Por isso, quando Israel saiu do Egito, a Bíblia diz que Deus não quis levá-los pelo caminho dos filisteus, tá bom? Então, os filisteus eram um povo poderoso. E o que ocorre? O que ele queria, o que eu vejo lá no texto, o propósito dele era livrar o povo de Deus, era cumprir a sua missão aqui na terra. Então, ele viu ali a oportunidade dele cumprir a sua missão, que infelizmente ele não conseguiria mais cumprir integralmente, porque ele perdeu os seus olhos, tá ok? Ele não conseguiria mais ser um juiz de Israel. Então eu não vejo a atitude dele como um suicida, porque eu não vejo ele numa posição de fuga, de desespero, tá bom? Eu vejo ele na posição de alguém que queria cumprir o seu ministério, aquilo que ele falhou, tá bom? Porque, infelizmente, deu ouvido àquela mulher e descreveu qual era o seu segredo, o pacto que ele tinha com Deus. Descobrindo esse segredo, eles acabaram cortando seu cabelo e aí ele ficou fraco, teve os seus olhos furados, não teria mais como cumprir o seu ministério, tá bom? Então, ele, mesmo perdendo a vida ali, eu não vejo como uma situação de fuga, então eu não vejo como uma situação de suicídio, ou seja, no meu ponto de vista, Sansão não cometeu um suicídio, ele aceitou tirar a sua vida, tá ok? Mas em favor do povo de Deus, tá bom? Contra os inimigos do povo de Deus. Amém? Pastor,